badalado em muitas bancas, passa na mente do examinador, mas não é um tema que transita nas provas do INEP. Não é. Por sinal, a grande repercussão da síndrome do tumoral não é um tema muito badalado no INEP. Cai, mas cai assim, aqui e acolá. Sabe, aqui e acolá. Isso é estranho. Porque é difícil o examinador, na hora de montar a questão, não pensar nessa possibilidade, sabe? Então eu vou aproveitar esses minutinhos aqui nossos programados para uma discussão, para lembrar o que é a síndrome de liso tumoral, já que eu mencionei ainda há pouco aleatoriamente os critérios de Cairo Bishop. Né? Lembrar. E não é difícil, não. Não é difícil porque o nome da síndrome de liso tumoral já diz o que ela é. Veja, o indivíduo tem uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas, tal, ok, com lise, quebra, destruição, tumoral, de tumor. Você fala, que coisa boa, destruir um tumor, não é? Pois é uma coisa boa mesmo. O detalhe é que, dependendo de como seja a destruição, isso pode não dar muito bom, sabe? Pode não dar muito bom. É que as células neoplásicas são células doentes, são células bizarras, são células anormais. As células neoplásicas têm no seu interior algumas coisas que elas deveriam ter uma quantidade muito menor. Quando uma célula neoplásica for destruída por qualquer razão que seja, ou porque ela morreu porque tinha que morrer, chegou a época dela, ou porque alguém foi lá e destruiu a célula, ela pode jorrar na circulação essas coisas em excesso que ela tem. Agora, convenhamos, uma ou outra célula não tem problema. Agora imagine um indivíduo ter, de repente, a destruição de um monte de células tumorais. Imagine isso. Vai jogar para a periferia um monte de bizarrice. Coisas que não deveriam estar na periferia. Entendeu? Percebeu o ponto? Síndrome tumoral é um cenário em que o indivíduo tem destruição de grandes massas tumorais de células clonais, células doentes, que jorram na circulação uma série de substâncias e que podem ferrar a vida do indivíduo. De um indivíduo que já não estava tão bem porque tem um tumor. Percebeu isso? E vai piorar ainda mais. Veja, dentro de cada uma das células, a gente tem habitualmente uma série de substâncias pró-inflamatórias, citocinas. Toda célula tem isso. Uma célula neoplásica tem muito mais. Só da gente destruir uma grande massa tumoral, jorra para a periferia citocinas inflamatórias. O indivíduo pode ter, por conta de uma destruição de uma grande massa tumoral, um estado de SIRS, de resposta inflamatória sistêmica. Pode, um monte de coisa pode acontecer. Pode, por exemplo, ter doença na microcirculação, o indivíduo ficar hipotenso e tal, sabe? A pessoa não fica legal. Mas o grande marco da síndrome tumoral não é nem isso, não. Não. O grande marco que caracteriza para valer a síndrome tumoral é um desarranjo metabólico e eletrolítico que a síndrome promove. Sempre que o indivíduo tem destruição de uma grande massa tumoral, acontece um puff. Percebeu? Fazer de novo. Sempre que o indivíduo tem a destruição de uma grande massa tumoral, acontece um puff. Acabou. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Sabe por quê? Porque é o puff que faz a gente não esquecer jamais o que se trata da síndrome tumoral. As células tumorais têm muito mais potássio que qualquer outra célula no seu interior. Elas são doentes. Potássio já é um íon intracelular, né? As células tumorais têm muito mais. O indivíduo que tem destruição de grandes massas tumorais joga para a periferia, puff, P de potássio. Tendência a ter hipercalemia. Hipercalemia para valer. Que faz mal, pode gerar arritmia e tal. Primeiro ponto. Segundo, o indivíduo tem puff. Quando a célula explode, joga para a periferia ácido nucleico. Toda célula tem, certo? Joga ácido nucleico. O ácido nucleico vai ser metabolizado, a hipoxantina, que é metabolizado pela xantina oxidada gerando ácido úrico. Excesso de ácido úrico na periferia. O indivíduo desenvolve hiperuricemia. Puff. Potássio alto. U de ácido úrico elevado. E não termina por aí. É que dentro da célula tem muito ATP, tem muito ADP, tem muito AMP, tem muito fosfato. Quando a célula explode, puff, P de potássio, U de ácido úrico e F
de fosfato. O indivíduo desenvolve hiperfosfatemia. Fosfato que, por sinal, né, pode se ligar ao cálcio. Essa ligação, né, gerando fosfato de cálcio, é péssima para o rim, se deposita no rim, né, enfim, e tal, pode gerar nefrocalcinose, piora a função renal e tal. Mas o grande detalhe é que a ligação do fosfato com o cálcio faz com que o cálcio caia. Olha que coisa. O indivíduo pode ter hiperpotassemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e, por conta do excesso de fosfato, ter queda do cálcio, hipocalcemia. Essa é a tétrade eletrolítica clássica da síndrome tumoral. Eletrolítica, eu estou enfiando o ácido úrico no meio, né, que não é um eletrólito, mas vamos chamar de eletrolítica. Esse é o grande marco da síndrome tumoral. É o distúrbio eletrolítico exuberante. Por sinal, toda essa constelação, essa junção de coisas pode fazer com que o indivíduo tenha manifestações exuberantes. O indivíduo pode ter alterações musculares e arritmias por conta da hipercalemia. Pode sofrer também com crises convulsivas, tetania por conta da hipocalcemia. Mas, fundamentalmente, aquilo que mais nos assusta e mais chama a atenção na dinâmica da síndrome tumoral é o impacto na função renal. Ácido úrico em excesso ferra o rim. Excesso de fosfato de cálcio ferra o rim. Excesso de hipoxantina ferra o rim. Um dos focos gigantes que a gente tem na síndrome tumoral é com a injúria renal aguda. Esse é um problemaço que pode acontecer no contexto da doença. E um indivíduo que muitas vezes estará inflamado e tem uma neoplasia de base. Veja o caos. Veja o caos. Ela é exatamente isso, sem tirar nem pôr. Por sinal, tudo isso que a gente conversou aqui faz parte da dinâmica diagnóstica. Não precisa memorizar isso não, mas se a gente for atrás dos critérios de Cairo Bishop, que eu mencionei ainda há pouco, os critérios envolvem exatamente isso que a gente conversou. São critérios que misturam dados laboratoriais e clínicos. Laboratorialmente, excesso de potássio, maior que 6 habitualmente, excesso de fosfato, maior que 4,6, excesso de ácido úrico, acima de 8, redução do cálcio, tipicamente menor do que 7. Esses são os critérios laboratoriais. Mas tem os clínicos. O indivíduo tem manifestações como arritmia, como crise convulsiva e também como piora da função renal e no contexto de oligonuria e tal, né? Embora seja uma questão laboratorial, com creatinina elevada, mas faz parte do contexto clínico de repercussão da doença. Isso é a síndrome tumoral. Desse jeitinho. E, obviamente, a gente precisa sempre reconhecer esse cenário, o tempo inteiro reconhecer o cenário e definir o que precisa ser feito. Como é que a gente trata o indivíduo com síndrome tumoral? Isso é fundamental. Óbvio, né? Que um ponto de partida básico é imaginar que a gente vai ter que controlar o distúrbio eletrolítico. Tudo bem, esse é um ponto. Mas isso não resolve os problemas. Porque veja, o indivíduo tem excesso de ácido úrico, está ferrando o rim, a gente precisa fazer algo para controlar toda a distorção que a síndrome tumoral traz. Na verdade, são várias medidas que a gente acaba lançando mão, sabe? Várias medidas. E o grande foco delas, de fato, é direcionado ao rim. Em linhas gerais, a medida básica e mais importante, que não pode faltar jamais na dinâmica da síndrome tumoral, é hidratar o indivíduo, hidratar para valer. Hidratar muito mesmo, sabe? O foco até é a gente manter a diurese do indivíduo acima de 100 ml por quilo-hora. 100 ml por quilo-hora, 100 ml por hora, né? Esse é o foco, geralmente, da diurese dos indivíduos com síndrome tumoral. Agora, só isso também não basta. A gente também vai ter que dar conta dos distúrbios eletrolíticos, ok, mas muita atenção com o ácido úrico. O ácido úrico é sempre quem desperta uma atenção extra na síndrome tumoral. A gente precisa fazer algo para baixar os níveis séricos. A resposta básica e imediata, quando a gente pensa na necessidade de reduzir os níveis séricos de ácido úrico, é considerar o agente hipouricemiante mais famoso do mundo do universo, o halopurinol. O halopurinol inibe a xantina oxidase. A xantina oxidase que é responsável pela conversão da hipoxantina em ácido úrico. O ácido nucleico gera hipoxantina, a hipoxantina é metabolizada a ácido úrico. Se a gente inibir essa conversão, teoricamente a gente vai ter menos ácido úrico, certo? Certo. É uma boa, halopurinol, tá. Mas resolve? Resolve mais ou menos. E por que resolve mais ou menos? Porque o ácido úrico que já estiver formado vai continuar formado já, ferrando o rim do indivíduo. Entendeu?
resolve mais ou menos. O óleo polinol ajuda, mas não é essa Coca-Cola toda. Na verdade, para ajudar mesmo a eliminar o ácido úrico, a gente precisa fazer algo para dissolver o ácido úrico no xixi. Existem substâncias que fazem isso, são chamadas uricases. As uricases dissolvem o ácido úrico, tornam ele mais solúvel, transformam o ácido úrico em alantoína, uma substância que pode ser eliminada no xixi. Entendeu? Isso ajuda. O fármaco mais usado dessa classe é a rasburicase e ajuda pra caramba na síndrome de liso tumoral. Via de regra, esse é o foco. Hidratar pra caramba o indivíduo e tentar reduzir os níveis séricos de ácido úrico, principalmente com a rasburicase. É assim que a gente trata. Obviamente tem que ter atenção aos distúrbios eletrolíticos, controlar o potássio, o jeitinho que a gente sabe controlar e tal. E tem que ter alguns cuidados especiais. Aí tem 2 pontos que precisam ser lembrados sempre. O primeiro cuidado. A gente vai buscar controlar o distúrbio eletrolítico, ok, mas tem que ter cuidado com o cálcio. O cálcio a gente não precisa desesperadamente botar no nível de normalidade ou muito acima disso, não. A gente faz o mínimo pelo cálcio. Sabe, só tirar o indivíduo de hipocalcemia sintomática. E por quê? Porque se a gente der muito cálcio, ele vai se ligar ao fósforo que o indivíduo já tem acesso na circulação e vai se depositar no rim. Ferra o rim do indivíduo. Entendeu? Então, muito cuidado com a reposição de cálcio. Ela é feita com uma certa parcimônia. O outro ponto importante é que, muito antigamente, se valorizava muito uma medida chamada alcalinização da urina. A gente dava bicarbonato para o indivíduo para deixar a urina mais alcalina. E isso, teoricamente, ajudava a gente não ter precipitação de cristais de ácido úrico nos túbulos. Ajuda? Ok, pode ajudar. O problema é que os cristais de hipoxantina são outro tipo de cristal. Esses se depositam com mais facilidade com pH alcalino. Então, por isso, essa medida ela não é mais recomendada rotineiramente. Pode ser que às vezes a gente veja alguma questão de outra prova antiga e tal, e que mencione isso, sabe? Mas essa não é uma conduta recomendada mais rotineiramente. O foco, de fato, é hidratar, controlar de boa o distúrbio eletrolítico e foco na dissolução do ácido úrico no xixi com a rasburicase. Isso é o tratamento. Agora, mais importante que o tratamento é a prevenção. Prevenir a síndrome de liso tumoral. É a gente observar o indivíduo e falar assim, cara, você aqui tem uma massa tumoral e eu acho que você pode sofrer com síndrome de liso tumoral. Isso é muito importante. E para a gente entender como é que a gente identifica as pessoas, eu preciso fazer um comentário relevante. A síndrome de liso tumoral não é para qualquer um. Não é. Não acontece em qualquer tumor. Não. A síndrome de liso tumoral tem risco de acontecer em grandes massas tumorais. Por sinal, ela pode acontecer tanto porque o tumor em si morre muito todo dia e nasce de novo todo dia. Tem tumores que têm alto turnover. Vou dar um exemplo disso. Tumor de Burkitt. O linfoma de Burkitt, que é um linfoma não Hodgkin. O linfoma de Burkitt, às vezes, se a gente analisar um corte histológico do indivíduo com Burkitt, a gente pode identificar células, todas elas se multiplicando ao mesmo tempo. É muito intensa a dinâmica do tumor. Todo dia morre muita célula e nasce muita célula. Essa é a dinâmica do linfoma, sabe? Se está morrendo muita célula todo dia, o indivíduo pode sofrer com síndrome tumoral a qualquer momento, só pelo turnover elevado. Esse é um cenário. Mas na maioria das vezes, na imensa maioria dos casos, a síndrome tumoral acontece por influência do tratamento. A gente começa o tratamento e aí pode ser quimioterapia, radioterapia, pode ser corticoterapia, pode ser uso de agente biológico. A gente começa o tratamento e tem um boom, um puff das células tumorais. Entendeu? Obviamente, isso vai ser tão mais intenso quanto mais forte for a terapia, e hoje com os novos quimioterápicos, alvo específico e tal, isso é pior. É mais agressivo ainda o tratamento. E também conforme for a massa tumoral. Quanto mais células tumorais, pior. E aí os tumores que se destacam nisso são os tumores hematológicos, principalmente linfoma não Hodgkin, como o linfoma de Burkitt, um belo exemplo disso, linfoma linfoblástico também, enfim. E também leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide aguda. Principalmente se o indivíduo tiver grandes leucocitoses, né? Isso é importante. Eventualmente, veja, numa proporção muito menor, pode acontecer em tumores sólidos. Tem 2 que se destacam até. Um é o carcinoma de pulmão de células pequenas e outro é tumor de células germinativas de maneira global. Então esses cenários são cenários que a gente fica de olho. E aí tudo vai depender do volume de células tumorais que o indivíduo tem. Hiperleucocitoses, massas tumorais maior que 10 centímetros, são cenários que a gente se preocupa. E aí a gente fica pensando na possibilidade de prevenir a síndrome tumoral. E aí sabe o que a gente faz na prevenção? Depende do risco.
Existem estratificações de risco que obviamente não vale a pena discutir, mas dependendo do cenário a gente vai considerar hidratar pra caramba o indivíduo como medida preventiva e só, sem remédio, ou então dar hidratação com halopurinol, só o risco intermediário, afinal de contas não tem ácido úrico em excesso formado ainda, ou então, se for um risco muito elevado, hidratar e dar rasburicase, a mesma que a gente dá no tratamento. Entendeu? Então muita atenção com a dinâmica intestinal, quem que ela é e o que a gente faz como conduta terapêutica. Mas de todos os elementos que a gente conversou, sem dúvida alguma, o mais crítico que a gente precisa levar para qualquer prova que for fazer, qualquer prova, é o distúrbio eletrolítico e metabólico associado a síndrome tumoral. Isso é muito importante. PUF, hiperpotassemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e, por consequência, hipocalcemia. Essa é a regra que tem que estar no radar sempre, sempre, sempre. Era isso. Era só isso que eu queria conversar sobre síndrome tumoral. Era para falar de oftalmo, né? Enfim, não deu certo, vamos brigar com a internet, né? Não deu certo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Enfim, questionaram sobre vaga para a live das lives, ele parou de fazer lives por uns dias, agora está dizendo, não foi questionaram sobre o motivo da... Insinuaram que existia algum tipo de comportamento indevido do time Hard Work com os lotes de live das lives, né? Insinuaram isso é inaceitável, vindo de médicos, inaceitável, e um comportamento, sabe, nada resiliente, um comportamento fora do normal, então não questionaram, né? Enfim. Mas enfim, essa era a coisa. Eu falei que eu ia sortear, agora eu tenho que sortear. A gente consegue sortear? Consegue? Vamos ver, agora a gente vai sortear. Eu falei que ia sortear, a gente vai sortear. A gente vai sortear um kit de flashcards Hard Work, tá? Um kit de flashcards Hard Work. Quarta-feira tem live de hipertensão, eu vou ver com o Daniel aqui, contar com a boa vontade do Daniel. O Daniel, eu tava brincando com ele, esse negócio eu conheço ele desde quando ele não tinha bigode. O Daniel foi meu aluno da faculdade, né? Foi meu aluno na faculdade e muito especial. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Outro dia ele foi convidado para fazer parte do time Hard Work e fazia muito tempo. É a mesma pessoa, a diferença só que tá com bigode agora. Só essa diferença é que agora é oftalmologista, né? Enfim, mas vamos fazer um sorteio de um kit flashcards. Não é o kit da live das lives, é o maior, é o kitzão de flashcards, é o flashcard mesmo. Esse aqui são cards da live, tá? Mas vamos... Será que vai dar para fazer? Vamos botar uma hashtag aqui